Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai multiplicar as minhas Letícias. Bom, eu vou falar pra vocês, na verdade, o que eu vou fazer pra transformar essas Letícias aqui, o que eu fiz pra conseguir adaptá-las um pouquinho mais e pra transformar esse vasinho aqui de 3, 4 mudinhas num vasinho cheio. Vou mostrar pra vocês alguns exemplos de algumas outras suculentas que eu já consegui encher vasinho também, quanto tempo demorou, algumas diquinhas que eu aprendi ao longo desses anos aí cultivando as suculentas. E eu tô começando gravando aqui nessa bancadinha que vocês já estão cansados de ver, né? Eu tô mostrando bastante as suculentas desse cantinho aqui nos últimos vídeos, mas aqui tem vários exemplos de várias suculentas, tem alguns vasinhos aqui que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, de suculentas que eu consegui encher aí ao longo desses anos de cultivo de suculentas. Como vocês já sabem, né, praticamente todas as suculentas que eu comprei pela internet, né, eu compro tipo mudinha pequenininha assim, e aí depois de algum tempo eu consigo encher vasinha, consigo ir cortando, multiplicando, fazendo várias mudinhas. E com certeza uma coisa que super funcionou por aqui para as suculentas encherem vasinho assim, a maioria das suculentas que eu tenho por aqui, as suculentas, principalmente as que não deram certo cultivar protegidas, né, sem tomar chuva, sem tomar tantas horas de sol, foi realmente adaptar, rustificar elas de cultivar no tempo, né. Eu tenho aqui, por exemplo, até o meu arranjo, né, a minha cuia de Graptopetala Super Boom. Já falei para vocês várias vezes que sempre foi meu sonho ter um arranjo cheio de Super Boom, e foi uma suculenta que por muito tempo eu tentei cultivar protegida, sem tomar chuva, controlando bem a rega dela, o tanto de rega que ela ia receber, e não dava certo. De tempos em tempos eu acabava perdendo o Super Boom, ficava muito feio, e aí de uns tempos pra cá eu decidi montar esse arranjo e deixar largadinho aqui no tempo, e tá ficando simplesmente perfeito. Essa é uma suculenta que acabou dando muito certo aqui no tempo, assim como algumas outras que eu vou mostrar pra vocês, né? Aqui do ladinho tem até o meu vasão de Mirinai, que vocês já conhecem. Esse aqui já tá há anos sendo cultivado aqui no tempo. Inclusive ele tá cheio de hastes florais, ele sempre floresce essa época do ano, mas é uma florzinha bem pequenininha, bem simples, nada demais, mas também é uma suculenta que encheu bastante, né? Mas já é bem característico dele encher desse jeito. Eu sempre brinco que ele enche nem que você não queira. Mas aqui no tempo eu tenho então Mirinai, tenho Super Boom que tá indo. Tenho aqui no meio, ó, minha cuia de Graptoveria Super Primavera, que essa, quando chegou, era uma mudinha de nada, pequenininha. E, gente, eu tenho muita Super Primavera por aqui. Nos dois álbuns de vendas que eu fiz, eu coloquei muitas mudinhas da Super Primavera lá também. É uma suculenta muito tranquila, muito bonitinha também. Eu acho que ela, inclusive, quando ela tá bem estressadinha, que ela fica mais roxinha, fica bem bonita. Aqui tem uma que não tá tão estressadinha assim. E essas desse vaso também gostaram bastante de ficar aqui cultivadas no tempo. Mas, como eu falei pra vocês, né, suculentas cultivadas no tempo, elas têm que se adaptar, né? Querendo ou não, elas têm que se adaptar, tomar mais horas de sol, mais chuva, elas ficam mais resistentes. Então aqui tem várias suculentas que não estão com o vaso super cheio ainda, mas um dia estarão, tipo essa Sadeveria Blue Apple. Aqui tem também um vasinho de Beatrice, que, gente, a Beatrice, eu sou doida pra ter, tipo, uma Beatrice grandona, sabe? Com a roseta bem grande. Mas a minha sempre perde o miolo, sempre desmiola por aqui. E aí vira uma colônia muito doida de Beatrice. Tem até algumas aqui, ó, que ainda estão com o miolinho intacto. Mas vamos ver por quanto tempo. Tem gente que sempre me pergunta como que eu faço pra diferenciar, né, a Chihuahuensis e a Beatrice, né? A Beatrice, pra quem não sabe, é uma híbrida da Chihuahuensis, e elas são realmente bem parecidas, mas a principal diferença por aqui no meu cultivo, né, que eu noto, é essa. A Beatrice, ela nunca para muito tempo com o miolinho bonitinho, intacto desse jeito. Ela sempre começa a sair um monte de mudinha, perde o miolo, vira uma colônia muito doida. E a Chihuahuensis, essa minha aqui, por exemplo, eu tenho há anos e ela continua assim, pleníssima. Mas assim, esse vasinho pode ser que seja outro que eu mostre bem cheio pra vocês, porque como eu falei, a Beatrice por aqui, ela tem essa tendência de ir enchendo mesmo, perdendo, né, o miolo e enchendo. Nem paro pra cortar muito ela, porque ela já faz isso sozinha.
E assim, gente, outra coisa que a gente tem que entender também é que não adianta a gente querer forçar uma colônia de uma suculenta que claramente não tem essa tendência, né, de encher vasinho. Aqui, por exemplo, tem algumas gibifloras que por mais que eu corte, não vai ficar um vasinho cheio que nem a de Graptoveria super primavera, né? Tem aqui algumas gibifloras, tem Echeveria atlantis, algumas outras echeverias, que a não ser que você plante várias ali em um vasinho e monte um arranjo cheinho delas, elas não vão encher desse jeito aqui, como a gente forçar também, né? Aqui tem até, por exemplo, o caule da Echeveria atlantis, que é esse daqui, ela já costuma dar bastante mudinhas assim no caule, né? E eu cortei a parte de cima e aqui sim, ó, tem várias mudinhas de atlantis, mas também não vai ficar tão cheio quanto a super primavera, né? Ó, aqui de intrusa, gente, uma mudinha de nada de mirinai, uma folhinha de nada de mirinai que caiu aqui no meu vasinho de coroa de frade. E olha só como encheu. Enche muito, inclusive parecido com mirinai, né? Tem aqui mendonzai, que é outra que enche bastante. Momoca também, Echeveria momoca ou mandala citrus. Enche, que é uma beleza, olha só. Mas assim, né, como sempre no cultivo de suculentas, tem algumas suculentas que tal pessoa vai ter muita facilidade e outra vai ter muita dificuldade, né? Aqui, por exemplo, eu mostrei pra vocês o meu mirinai, Graptoveria super primavera, mendonzai, são suculentas que eu considero de facílimo cultivo, eu tenho muita facilidade com elas por aqui, mas pode ser que alguém tenha muita dificuldade aí com ela, que não consegue cultivar, que não consegue encher vasinho. E aqui tem algumas suculentas que são consideradas de fácil cultivo pra galera, e eu sempre tive muita dificuldade com elas, né? Uma delas é o Graptopetalum superbum, que agora já tá indo. Mas outra, gente, que eu sempre via o pessoal mostrando vasinhos cheios, lindíssimos, arranjos assim muito cheios, é a Sedeveria letizia. E, gente, eu comprei, acho que já umas 3, 4 mudinhas de letízias e simplesmente não ia pra frente, elas não desenvolviam, elas sempre estiolavam bastante, não conseguiam multiplicar, eu cortava o caule só, apodrecia, secava, não ia, simplesmente não ia. E aí de uns tempos pra cá, gente, eu coloquei as últimas mudinhas que eu tinha. Eu cortei, acho que foi até esse caule aqui. Elas estão um pouquinho estioladas, porque não tem tanto tempo que eu coloquei aqui no tempo, né? Mas eu coloquei aqui nessa cuia com substrato reaproveitado de algum replante que eu fiz. E aí coloquei aqui no tempo e falei assim, deixei largadinho e pensei assim, né? Agora se for, foi, se não for, não foi. E aí deixei ela por aqui. E não é que finalmente parece que deu certo. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou cortar essas aqui, que agora já tem umas 3, 4 mudinhas aqui no ponto de cortar. Eu vou cortar e a gente vai acompanhar como que elas vão se desenvolver. Elas estão bem esticadinhas, estão vendo? Mas a parte de cima aqui já tá crescendo um pouco mais compacta, já tá bem melhor. E assim, a tendência é esses brotinhos que tem aqui no caule se desenvolverem mais agora que eu vou cortar, né? Vou usar aqui a minha tesoura de poda, que eu tô dando uns dias de descanso pra ela, mas já tem uma listinha de suculentas até que grande pra eu cortar. Já falei pra vocês várias vezes, né, que eu tô ansiosa pelas minhas férias, porque vou jardinar, não sei se todo dia, porque eu tenho que descansar também, mas eu quero mexer bastante nas plantinhas. Assim, ó, sem muito segredo, eu vou tirar umas folhinhas também, porque eu sei que ela costuma brotar por folha. E sempre que eu mostro cortando as plantinhas assim, tem gente que me pergunta, você deixa no sol, você tira do sol, como que você faz? Gente, geralmente eu deixo no mesmo lugar. Essa daqui, eu acho que como é uma plantinha que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, eu vou só tirar ela aqui do tempo, porque parece que hoje vai chover de novo. Mas, se não fosse, eu com certeza deixaria ela no mesmo lugar. E ó, vou cortar aqui no meio até as mudinhas menores pra gente ver. Então, ó, de início, assim, não fica muito bonita, né? Mas logo, logo, espero mostrar esse vasinho de letízias cheinho pra vocês. E aí, ó, até aproveitando que eu falei pra vocês de algumas suculentas de fácil cultivo, que não são de fácil cultivo pra todo mundo, né? Tem algumas aqui que, gente, nunca me deram trabalho nenhum. Tipo, sedum burrito, olha só. Muito sedum burrito, inclusive esse aqui tá num substrato bem velhinho, uma cuia bem velhinha também. Tem que fazer um replante. São algumas suculentas, né, mais antigas, assim, no nosso cultivo, que com o tempo a gente vai deixando elas meio esquecidas, meio de lado, né? Mas uma suculenta de muito fácil cultivo, muito resistente mesmo, e que é muito fofinha, né? Acho que é uma suculenta padrão ali de
de começo de cultivo de todo mundo. Ali tem uma cuia de Francesco Baldi, inclusive tenho vários Francesco Baldi por aqui. Eu mostrei pra vocês no último vídeo o Francesco Baldi variegata. Gente, tão lindo! Eu não vejo a hora de ter um vasinho cheio, mas ó, algumas suculentas mais comuns, né? Francesco Baldi, aqui tem Sedum Bronze, que eu não tenho mais vasinho cheio de Sedum Bronze, mas tem uma mudinha ou outra perdida por aqui. Tem Paraguaiense, que é outra de muito fácil cultivo. Fantôme, esse vaso aqui de Fantôme, gente, na verdade tá numa bandejinha, né? Aquelas bandejinhas que eu gosto de fazer berçário. Essa daqui é outro vaso que eu tô querendo... Outro vaso, né? Outra plantinha que eu tô querendo dar uma repaginada. E deixar ela aqui no tempo, começar a cultivar ela aqui no tempo, mas outra suculenta muito tranquilinha, Graptoveria Fantôme. Mas então foi esse o desfecho do vasinho de Letícia por enquanto. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ele ficou. Espero mostrar ele cheinho de mudinhas. Então esse foi o vídeo de hoje. E vou finalizar só mostrando aqui o meu vasinho das Pudgy Variegata, que teve alguém que deixou aí nos comentários. Gente, não tô conseguindo responder mais todos os comentários tão rápido, mas eu leio todos. Teve alguém que comentou perguntando se a minha Pudgy Variegata adaptou. E, gente, ela tá aqui, tá indo. É uma plantinha de adaptação bem lenta, de crescimento mais lento ainda, mas ela tá indo. Essa daqui acho que ela vai demorar um pouquinho mais. Essa daqui já chegou faz um pouquinho mais de tempo. E pra quem quer comprar, assim, uma Pudgy Variegata, gente, tem que... Não só a Pudgy, né, mas essas variegatinhas no geral. Mas quanto mais gordinho a gente, mais vai demorar a adaptação dela. Então tem que ter bastante calma, bastante paciência. Não é de um dia pro outro que a gente consegue vasinho cheio e mudinhas bonitas dela, infelizmente, né? Mas, então agora sim, vou finalizar esse vídeo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.